E um bom crochê para você. Aqui é a Pitula. Hoje na videoaula a gente vai fazer esse modelo em ponto bloquinho com essas carreiras aqui em dupla face de correntinha. É um ponto de correntinha muito fácil de fazer, apenas com 3 carreiras aqui, e deu um diferencial aqui a esse modelo feito em 2 cores. Já coloquei aqui a minha etiqueta da M2 Personal Laser. Vou deixar o contato da M2 Personal Laser para você aqui na descrição do vídeo, para que você possa fazer o orçamento das suas etiquetas e placas de artesã com vários materiais diferentes. Você pode conferir todos esses produtos no Instagram, que eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo. E vamos lá conferir todos os detalhes aqui desse modelo que eu fiz com muito carinho para vocês. Tem um caimento perfeito e todos esses corações aqui que a gente fez na base central, dá todo um charme aqui e um carinho para a nossa peça, gente. Ficou perfeito. E simbora aqui saber as quantidades de materiais que eu deixei para vocês aqui. Esse modelinho desse tapete ficou com as medidas de 82 por 52 aqui de largura. Temos 82 de comprimento por 52 aqui de largura. E eu fiz todo no barbante número 6. Gastei o total de 300 gramas no barbante número 6, 300 gramas. E no barbante vermelho aqui, número 6, eu gastei o total de 250 gramas no barbante número 6. Peso total da peça, 550 gramas. E se você gostou desses materiais, gostou aqui dessas cores, vou deixar para você o contato da Barbante Pires na descrição aqui do vídeo, para que você possa aí fazer o pedido, fazer o orçamento dos seus materiais e receber um produto de ótima qualidade no conforto da sua casa. E eu usei a agulha 3,5 também para fazer aqui toda a minha peça. E simbora para a videoaula. Bom, para a nossa aula, a gente vai precisar aqui da nossa base com os 3 quadrinhos aqui em coração. E essa base, eu já gravei a videoaula para você na aula anterior. E ela vai ficar aqui para você na descrição do vídeo e também lá no primeiro comentário fixado do canal. Você entra aqui aonde você coloca o seu comentário, aqui que vai ter lá o meu comentário. No meu comentário tem um link para a aula do square de coração. Aí você faz lá toda a sua base, aqui a sua base bem certinha, a gente para aqui bem do ladinho da nossa base, você faz ela e volte aqui comigo pra gente continuar o tapete, porque senão a aula fica muito grande. E aqui, depois da base toda pronta, os nossos 3 quadrinhos aqui de coração, base completa, eu vou fazer agora 4 correntinhas pra gente subir para a próxima carreira. Dou a laçada, vou aqui para o próximo intervalo e faço meu bloquinho de 3 pontos altos, com intervalo de 1 correntinha. A gente vai continuar colocando aqui as nossas carreiras com bloquinho de 3 pontos altos e intervalo de 1 correntinha. Aqui no canto, bem fácil e bem simples, a mesma repetição, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos aqui no canto. Sempre colocando seus pontos alinhados, pontos do mesmo tamanho. Aí, faço 1 correntinha e vou continuar toda a repetição aqui normal da nossa base, que são 3 pontos altos, 1 correntinha e 3 pontos altos. Uma base aqui bem simples, gente. Esse modelo é bem fácil mesmo. Não é modelo difícil, viu? É um modelo bem fácil de fazer. E aqui, faço 1 correntinha. E a cada carreira aqui vai aumentar um bloquinho, né? Nessa parte aqui da nossa largura. Chegando no canto,
a gente vai continuar colocando canto sobre canto aqui até o final, com intervalo de 3 correntinhas, o nosso leque do canto, que são os nossos 2 bloquinhos aqui no mesmo lugar, no mesmo intervalo do canto. Faço uma correntinha e continuo aqui. Agora, a gente vai fazer o comprimento do tapete, aonde eu quero te ensinar aqui a passar onde fica a emenda. Então, por isso que eu tô continuando aqui nessa carreira assim, para te mostrar bem certinho aqui como passar a nossa emenda de um quadrinho para o outro. Faço uma correntinha e faço aqui o meu bloquinho. E assim, gente, antes de começar a emenda, eu fiquei com 4 bloquinhos, ó, aqui no comprimento. E aqui tá a nossa emenda de um bloquinho, de um quadrinho para o outro, perdão, de um quadrinho para o outro. Então, eu faço uma correntinha, vou vir aqui nesse último ponto do bloquinho, ó, bem aqui, o último ponto, pego nele e vou fazer um ponto alto, porque assim ele vai alongar aqui e puxar a orelha dessa parte. E aqui dentro do intervalo, eu faço 2 pontos altos, assim, dessa forma. Faço uma correntinha, laço, e aí no próximo intervalo aqui, eu faço um ponto alto, 2 pontos altos, igual a gente fez o lado anterior. E aí, eu laço bem aqui no primeiro ponto alto lá dos 3 pontos do nosso leque do canto, bem aqui, eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha e agora, a gente vai fazer essa mesma repetição aqui por toda a carreira, gente, muito fácil, muito simples. Aqui na emenda, a gente vai fazer a mesma emenda. Aqui no canto, a gente também vai trabalhar canto sobre canto e vai completar aqui todo o outro lado, do mesmo jeito que eu acabei de ensinar aqui toda essa parte. Completei aqui a minha primeira carreira de contorno aqui de ponto bloquinho, primeira carreira da nossa aula. E aqui, para fechar, eu fecho na terceira correntinha. Fecho aqui na terceira correntinha e agora eu vou subir 4 correntinhas, vou entrar dentro do intervalo e fazer mais 2 pontos altos aqui. Faço uma correntinha no intervalo, enfim, a gente vai fazer o total aqui de mais 4 carreiras. Mais 4 carreiras aqui, a gente já iniciou, essa é a primeira das 4, de repetição aqui no contorno de toda a nossa base. Então, vamos fazer mais 4 carreiras de bloquinho aqui nessa cor e eu já volto com você. Completei aqui as minhas 4 carreiras. Com a carreira anterior, fica o total de 5, porque aqui foi onde a gente iniciou as nossas carreiras circulares, bem aqui nessa parte. Então, vamos conferir bem certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, porque a gente tinha iniciado aqui a segunda carreira e eu completei aqui o total de 5 carreiras, ok? Então, fiz apenas mais 4 carreiras aqui. Agora, eu vou fazer uma carreira de bloquinho na cor do coração. Então, eu pego aqui a minha cor do coração, vou dar 2 laçadas assim na minha agulha, vou entrar aqui no canto e a gente vai começar a fazer mais uma carreira de bloquinho aqui na cor do coração. Uma carreira de bloquinho agora em uma cor diferente. Então, eu coloco aqui no canto os 3 pontos altos. Coloquei os 3 pontos altos, 3 correntinhas e faço mais 3 pontos altos aqui. Enfim, vamos fazer mais uma carreira aqui nesta cor, que é a cor do coração, carreira de bloquinho completa.
aqui na cor do coração. E depois eu vou fazer mais 3 carreiras na cor da base. Então, eu vou completar essa daqui, que é na cor do coração, de bloquinho completa. E depois eu vou fazer mais 3 carreiras aqui, que é na cor da base. É tudo carreira de bloquinho, gente. O nosso tapete é completo de carreiras de bloquinho, bem fácil e bem simples de repetir aqui. E aqui, completei a minha carreira na cor do meu coração, fiz aqui a minha carreira na cor do coração, e como eu disse para você, mais 3 carreiras aqui na cor da base. Vamos conferir aqui o total de carreiras completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O total de 9 carreiras aqui completas. Depois da minha carreira da cor do coração, fiz só mais 3 carreiras aqui, é tudo carreira de bloquinho. Aqui na nossa parte da largura, aqui na largura, temos o total de 9 bloquinhos, sem contar os cantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O total de 9 aqui, porque agora a gente vai trabalhar o ponto dupla face aqui nessa parte. O nosso acabamento aqui diferente, é bem fácil de fazer. E aqui na parte do nosso comprimento, sem contar o canto, vamos aqui conferir bem certinho comigo em tempo real, sem contar o canto, não vou contar ele, vou contar depois aqui do meu leque do canto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. O total de 21 bloquinhos aqui na parte do comprimento do meu trabalho. Agora, vamos colocar aqui o nosso fio, vamos fazer a emenda do nosso fio aqui novamente na parte da largura, aqui onde temos os 9 bloquinhos. E aqui eu vou apenas dobrar, assim, o meu fio. Apenas dobrei e vamos contar aqui novamente o bloquinho, sem contar o nosso leque do canto. Vamos contar só os bloquinhos aqui entre os cantos. 1, 2, 3, 4. E aqui no quarto, eu vou pegar o pontinho alto lá do meio do bloquinho. Eu venho aqui, pego o pontinho do meio do bloquinho. Aqui nessa parte, eu já puxo o meu fio e já faço aqui 7 correntinhas, contando com essa aqui. 6 correntinhas, perdão, vamos fazer 6 correntinhas contando com essa. 1, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas. E aí, a gente vai dobrar assim, deixando toda essa parte aqui da outra cor para baixo. Vamos dobrar para ficar mais fácil de trabalhar aqui nos pontos do bloquinho desta cor do coração. Aí, aqui, eu vou no próximo bloquinho, aqui no ponto do meio novamente, e faço um ponto baixo. Aqui, eu trabalhei 6 correntinhas, porque uma correntinha faz a vez aqui do ponto baixo. Então, ela funciona como um ponto baixo, por isso que tem 6. A partir de agora, eu vou trabalhar apenas 5. Fiz 5 correntinhas, vou aqui no próximo ponto, lá no pontinho do meio, e faço um ponto baixo. 5 correntinhas, vou no ponto do meio e faço um ponto baixo. Apenas 5 correntinhas em toda a largura, 5 correntinhas e um ponto baixo prendendo aqui nos nossos pontos do meio do bloquinho. 5 correntinhas e prendo no meio do ponto do bloquinho. 5 correntinhas e agora eu chego aqui no meu leque do canto. Fiz 5 correntinhas e vou prender aqui no ponto do meio. E aqui, no meu canto, apenas no meu canto, eu vou trabalhar 8 correntinhas.
8 correntinhas e eu vou prender novamente aqui no ponto do meio do bloquinho. E dessa forma, sempre aqui no nosso meio, a gente vai ficar com 8 correntinhas aqui na parte do meio, ok? E agora, eu volto a fazer a mesma sequência de 5 correntinhas. 5 correntinhas, pego lá o meu bloquinho novamente, prendo aqui no meio com um ponto baixo. 5 correntinhas. Pego o bloquinho e prendo aqui novamente no meio. Enfim, a gente vai fazer essa mesma sequência aqui até o final. Completei a primeira carreira de contorno aqui do nosso ponto dupla face aqui. E para fechar a carreira, a gente vai fazer da seguinte forma. Aqui eu coloco apenas 2 correntinhas, vou dar a laçada e vou aqui no nosso primeiro pontozinho aqui, nosso primeiro ponto, e faço um ponto alto. Assim, a gente fica com a nossa argola. Agora, para a próxima carreira, é na mesma execução, só que aqui no bloquinho de cima. É a mesma repetição. Então, vou passar a agulha aqui por debaixo desse ponto que eu acabei de fazer. Ela passou aqui por debaixo. E vou lá, na mesma posição do bloquinho, e puxo aqui o meu ponto baixo. Fazendo aqui já o meu primeiro ponto baixo. E aí, eu continuo na mesma repetição. Faço 5 correntes, laço, e aí eu vou pegar aqui a argola anterior e vou lá no bloquinho aqui de base, que é a próxima carreira. A gente fez na carreira anterior, essa aqui é a nossa segunda carreira. E bem aqui, eu vou prender com ponto baixo, ó, segurando lá aqui a nossa argola anterior. Isso daqui é a sobra lá para o arremate. Bem aqui, eu faço o ponto baixo. Novamente, 5 correntinhas. E vou para o próximo bloquinho, pegando aqui a argola e o bloquinho lá, o pontinho do meio. É a mesma repetição, gente. Pode até dobrar assim para ficar mais fácil de fazer aqui o ponto. A gente dobra. Vamos fazer 5 correntes. E vou aqui e prendo com um ponto baixo. Lá no terceiro ponto do bloquinho. 5 correntes, venho aqui e prendo com um ponto baixo lá o ponto do bloquinho. Sempre 5 correntinhas e prendendo com ponto baixo. Vou lá e prendo com um ponto baixo. E no canto é a mesma execução. Faço aqui 5 correntes e vou prender com ponto baixo bem aqui no meio também lá do leque, ó. Prendo lá no meio, aqui, com um ponto baixo. Faço aqui 8 correntes. Laço e vou aqui para o outro lado e vou prender novamente. Sempre aqui no meio é 8 correntes, mas para prender a gente vai continuar prendendo lá na carreira de bloquinho, ó. Bem aqui também. E ficamos lá com as nossas 8 correntes aqui nessa parte. O nosso canto fica assim, dessa forma. Agora, aqui é só continuar a execução, no outro canto a gente faz a mesma repetição aqui que acabamos de fazer, a mesma repetição, e eu encontro com você aqui na finalização da carreira. Completei aqui a nossa segunda carreira e a gente vai fechar do mesmo jeito. Fiz 2 correntinhas, dou a laçada, vou aqui no ponto baixo e vou pegar lá a alcinha do ponto baixo e vou fazer aqui o meu ponto alto.
E aí, já fica aqui a nossa argolinha. E aí, a gente vai para a próxima carreira do mesmo jeito que a gente fez a carreira anterior. Vou passar aqui a agulha por debaixo para pegar aqui o ponto lá do meio do bloquinho, puxo, e aí venho aqui para cima e faço o ponto baixo. Faço 5 correntinhas e a gente começa aqui a nossa próxima carreira. E a gente vai fazer do mesmo jeito da carreira anterior, prendendo lá agora na antepenúltima carreira aqui. A gente vai prender nessa. A última a gente vai prender de uma forma diferente. E aí, continuamos a mesma execução. Nos cantos, a gente vai fazer do mesmo jeito que eu ensinei aqui na carreira anterior, do mesmo jeito. Essa foi a nossa última carreira aqui de repetição das argolas. Agora, a gente não vai fazer mais argolas, agora a gente vai prender essa última carreira aqui, na nossa última carreira de bloquinho. E aqui, para finalizar, fiz lá as 2 correntinhas, vou dar a laçada na agulha, vou aqui no ponto baixo, aqui, nesse ponto baixo, e vou fazer o ponto alto, aqui. Fiz o ponto alto. Agora, vou passar por debaixo, assim, novamente, e vou entrar lá no mesmo lugar, igual a gente estava fazendo antes, para iniciar aqui uma carreira de contorno de ponto baixo mesmo. E aí, aqui, faço o meu primeiro ponto baixo, vou para o ponto aqui do bloquinho, lá no ponto do bloquinho, no terceiro, né, aqui, e faço um ponto baixo. Aonde temos espaço da correntinha, a gente vai fazer uma correntinha. Aonde temos o ponto alto, a gente vai colocar em todos os pontos altos aqui o ponto baixo. Então, eu vou nele e faço o ponto baixo. Aí, eu laço, vou aqui, pego lá a minha argola para prender no meio do bloquinho, igual a gente estava fazendo aqui nas carreiras anteriores. Ó, e prendo a argola, para ela ficar agora bem certinha aqui, posicionada toda a nossa carreira aqui dupla, né? A gente fez 2 carreiras aqui em relevo. Então, a gente vai aqui no próximo ponto e faz um ponto baixo. Aonde tem correntinha é a quantidade da correntinha que tem. Então, a gente faz uma correntinha. Vou para o próximo ponto, um ponto baixo. Prendo aqui a minha alça lá no meio, assim. De novo, aqui, sem prender, a gente prende só o ponto do meio, na argola, igual a gente estava prendendo aqui anteriormente, só no pontinho do meio. O restante, a gente faz sem prender a argola. A gente prende a argola só em um. Faz uma correntinha nesse ponto. Um ponto baixo, laço e vou prender aqui a minha argola. Gente, muito fácil, muito gostoso de fazer aqui esse ponto, bem divertido mesmo. Eu amei trabalhar aqui esse pontinho dupla face, né? Que é um ponto dupla face. Tão fácil e fica tão bonito, gente, eu achei maravilhoso. Aí, faz uma correntinha e vamos continuar aqui com a repetição até chegar no canto. No canto, a gente vai trabalhar a mesma coisa aqui que estamos trabalhando na parte do comprimento. Então, vou aqui com você, fazendo. Dá para trabalhar bem rápido mesmo. Às vezes, a gente olha e pensa que o ponto é difícil, mas é muito fácil de fazer. Faço aqui, prendo a minha argola bem aqui no meio, até chegando no canto, pra eu passar pra você aqui tudo bem certinho o nosso canto. Como fazer aqui o canto. Prendo a minha argola aqui. Às vezes, ela dá porque a gente fez correntinhas menores. Às vezes, a gente faz correntinhas maiores, às vezes faz menores. Faz uma correntinha, aqui trabalho ponto sobre ponto, chegando no leque do canto, eu vou prender novamente do mesmo jeito, aqui, lá, minha argola, ajusto ela lá, que às vezes fica muito em cima, né, que a gente prende lá o ponto baixo, vou no próximo ponto alto aqui, prendo, e aqui a gente tem 3 correntinhas, e assim a gente vai fazer 3 correntinhas.
Então, eu laço, vou aqui para o próximo, ó, do leque do canto, e aí, o ponto do meio, vou prender também lá no meu ponto, e aqui no próximo, eu prendo também, prendo não, faço o ponto baixo, a gente prende só nesses dois lugares aqui, a mesma repetição, só que aqui no meio a gente tem 3 correntinhas, e aqui fica dessa forma aqui toda a minha parte aqui do canto, fica desse jeito. E agora, a gente segue fazendo toda a repetição por toda a carreira do mesmo jeito, gente. A mesma repetição aqui. Bem fácil e bem simples. Se não entendeu, volta lá para o início dessa parte, para você entender tudo bem certinho. Então, eu vou completar toda essa carreira e já volto com você. Aqui, completei toda a carreira de pontos altos, aqui tudo bem certinho, completei toda a execução que eu falei aqui para você. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo lá no pontinho onde a gente iniciou, aqui, eu fecho com ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas mesmo, aqui nesse ponto, e no próximo ponto, faço um ponto alto. Agora, vamos fazer só uma carreira de ponto alto. Aonde temos a correntinha, vamos fazer um ponto alto. E ponto alto sobre ponto baixo, aqui nos 3 pontos baixos que temos aqui na nossa carreira. Temos lá os 3 pontos baixos e depois a gente tem um intervalo de uma correntinha. E aqui no intervalo, a gente vai trabalhar ponto alto. E vamos lá, fazendo aqui ponto alto sobre ponto baixo em todos esses pontos. E quando chegar lá no canto, eu já volto com você. E aqui, vim fazendo toda a mesma repetição, os ponto sobre ponto no ponto baixo e ponto alto aqui no espaço da correntinha. Aqui no canto, onde temos lá as nossas 3 correntinhas, eu vou colocar 2 pontos altos e vou colocar aqui 3 correntinhas e 2 pontos altos aqui no mesmo intervalo do canto. E assim, a gente fica aqui com a nossa curva do canto desta forma. 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos no espaço lá das 3 correntinhas. E aí, a gente começa, vamos lá para o primeiro ponto baixo aqui e colocamos o ponto alto. Ponto baixo aqui sobre, quer dizer, ponto alto sobre ponto baixo e o ponto alto no intervalo da correntinha. Assim, dessa forma, a gente vai fazer aqui toda a nossa carreira. Completei aqui toda a minha carreira de pontos altos, dá o total aqui de 59 pontos altos na largura, 59 pontos altos, e aqui no nosso comprimento, o total de 107 pontos altos aqui em todo o comprimento. Na parte maior, 107 pontos, e aqui na parte menor, 59 pontos altos. E vamos lá para a nossa próxima carreira aqui. Fiz aqui o meu último ponto alto, vamos lá fazer a emenda de carreiras na terceira correntinha. Vou caminhar mais 3 pontos altos. E aqui no terceiro ponto alto, ó, caminhei 3 pontos altos. Aqui no terceiro ponto alto, bem aqui no terceiro, vou subir 3 correntes. E contando com essas 3 correntes aqui, um total de 5 pontos altos. Fiz 5 pontos altos, vou fazer 3 correntinhas, ó, o total de 5 pontos, contando com as 3 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Faço 3 correntinhas, vou pular 2 pontos de base, 1, 2. No próximo, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, vou pular 2 pontos de base. E aqui no próximo, começo a sequência novamente de 5 pontos altos. Cinco pontos altos, 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 1, 2, no próximo, um ponto baixo.
3 correntinhas, pulo 2 pontos, e no próximo vou começar a sequência novamente de 5 pontos altos. Faço 3 correntes, vou pular 2 pontos, 1, 2, faço ponto baixo, 3 correntes, pulo 2 pontos, 1, 2, e assim faço aqui a última sequência de 5 pontos altos. Assim, dessa forma, a gente já trabalhou aqui 1, 2, 3, 4. 4 sequências aqui de 5 pontos altos até chegar aqui no canto. E aqui no canto, a gente vai fazer 2 correntinhas, vou entrar dentro do canto, vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E aqui, novamente, eu faço 2 correntinhas, só que dessa vez aqui na parte do nosso comprimento, que é a parte maior, aqui desse lado eu vou pular apenas um ponto. Então, eu pulo um ponto só e vou fazer a mesma sequência de 5 pontos altos aqui, fazendo a mesma sequência. Faço 3 correntinhas, vou pular 2 pontos de base, 1, 2, vou prender com um ponto baixo aqui no terceiro, faço 3 correntinhas, vou pular 2 pontos de base, 1, 2, e vou fazer a sequência de 5 pontos altos. Ou seja, é a mesma repetição aqui da carreira, é a mesma repetição, mas aqui na nossa parte do comprimento, né, a gente vai pular apenas um ponto de base aqui no canto. A gente pula um ponto de base. E aqui na parte da largura, a gente pula 2 pontos aqui na base pra gente fazer o nosso lequezinho aqui do canto. Então, vamos completar aqui toda a nossa carreira e eu já volto com você. E vamos lá para a nossa contagem aqui de motivos. Finalizei toda a minha carreira aqui. E na nossa parte aqui da largura, sem contar os nossos leques do canto, vamos contar apenas os motivos de 5 pontos altos. E aqui ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total aqui de 6 motivos na nossa largura, na parte menor. E aqui, na nossa parte maior, que é a parte da largura do nosso tapete, vou contar aqui bem certinho para você. Temos um espaço pequeno aqui, mas vamos lá. Temos o nosso leque do canto, não vamos contar ele, vamos contar apenas os motivos de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O total de 11 motivos aqui de 5 pontos altos. E vamos lá para a nossa próxima carreira. Aqui, para finalizar a nossa carreira, dá bem certinho. Sobrou aqui apenas 2 pontos, fiz lá as 3 correntinhas, sobra o intervalo de 2 pontos. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aqui eu faço uma correntinha e no mesmo lugar vou fazer um ponto baixo. E vou seguindo fazendo ponto baixo em todos os 5 pontos aqui. Em todos os pontos, aqui, fiz um ponto baixo em cada um deles. Ponto baixo sobre ponto alto. Aqui nessa distância, às vezes é relativo. Eu vou colocar aqui 7 correntinhas. 7 correntinhas, mas às vezes 6 correntinhas já vai ser suficiente para você, ou você vai precisar colocar 8 correntinhas, mas eu acho que 7 correntinhas dá bom aqui, vai dar certinho no nosso espaço. Aí, fiz 7 correntinhas e vou fazer a sequência de pontos baixos aqui
nos 5 pontos altos. Aí, a gente faz 5 pontos baixos, 7 correntinhas. E aí, faço 5 pontos baixos novamente. Seguindo aqui uma sequência muito básica e simples. 7 correntinhas. E aqui, próximo ao canto, a gente vai fazer uma sequência de pontos baixos aqui em todos os 5 pontos altos. Aqui, onde que tem um intervalo de 2 correntinhas, vou colocar apenas um ponto baixo. E vou seguindo, colocando aqui ponto baixo em todos os 3 pontos altos lá do leque. Aqui, dentro do intervalo do canto, eu vou colocar apenas um ponto baixo. E aí, vou seguindo aqui, colocando todos os pontos baixos. E lá no intervalo de correntinha, apenas um ponto baixo aqui. E sigo colocando os pontos baixos aqui. Aqui no canto, se você achar melhor, o seu ponto baixo é apertado, você pode colocar aqui 2 pontos baixos aqui no meio do canto, onde eu coloquei apenas um, você pode colocar 2 aqui no seu canto, sem problemas, ok? Então, agora, é só seguir toda a repetição por toda a carreira. Nos cantos, a gente vai fazer essa mesma repetição aqui e vamos lá completar aqui a nossa carreira. Completei aqui toda a nossa repetição, fiz a minha última argola de correntinha aqui, vou fechar com ponto baixíssimo e vou caminhar aqui com ponto baixíssimo até o ponto do meio aqui. Caminhei, né, 2 pontos, estamos aqui no nosso ponto do meio. E no ponto do meio, já vou fazer aqui um ponto baixo. Vou dar a laçada sem correntinha, vamos lá para a nossa argola aqui de corrente. Eu vou fazer um ponto alto, um ponto picô, que faz 3 correntinhas e prende aqui com um ponto baixo. Fazemos o ponto alto, assim, faço 3 correntinhas, venho aqui pegando essas 2 alcinhas assim do ponto alto e faço o ponto picô. Laço novamente, entro no mesmo intervalo, faço o ponto alto, faço o ponto picô, e assim a gente fica com 3 pontos altos e 3 pontos picô. Esse ponto alto aqui do meio, eu vou fazer com 2 laçadas. Eu faço 2 laçadas na agulha, vou soltar aqui as 2, depois solto 2 e mais 2, e assim fico com ponto alto duplo. Esse aqui do meio, eu vou fazer com 5 correntinhas. Faço 5 correntinhas e vou prender aqui, assim, dessa forma. Laço 2 vezes novamente para o ponto alto duplo. Faço o ponto picô com 3 correntinhas. E agora, a gente vai repetir aqui do outro lado tudo que a gente fez de um lado. A gente vai fazer os 3 pontos altos e os 3 pontos picô aqui do outro lado. Fechando aqui todo o nosso motivo. E essa é a nossa última carreira. E aí, eu faço aqui o último ponto alto, fica assim, dessa forma, o nosso motivo. Se você estiver achando muitos pontos aqui e você perceber que pode embabadar o seu trabalho, é só você diminuir aqui o ponto alto, um ponto alto de cada lado, e deixar apenas 2 pontos altos e 2 pontos picô aqui, para não ficar muito grande esse bico. Então, aqui eu faço, ó, pulo 2 pontos, vou no meio, faço um ponto baixo. Laço novamente, vou aqui para o intervalo lá de correntinha e vou fazer essa mesma repetição que eu acabei de fazer aqui, os 3 pontos altos com os 3 pontos picô e os 2 pontos altos duplos aqui no meio. A mesma repetição, vou fazer por esses outros 2 motivos aqui. E aqui, completei os outros 2 motivos, e igualzinho a gente fez aqui o nosso primeiro, os outros 2 iguais. Fiz aqui o meu ponto baixo
bem aqui no meio, pulando apenas 2 pontos iniciais. Agora, aqui, sem fazer correntinha, eu dou uma laçada na agulha e vou nesse primeiro ponto alto aqui do nosso leque. A gente vai pular o total de 3, ó. 1, 2, 3, a gente pula 3 pontos baixos e a gente vai lá no quarto. Pulamos 3 e viemos aqui no quarto. E aqui eu faço um ponto alto, vou fazer 3 correntes, vou colocar o meu ponto picô, laço no próximo ponto baixo, faço o ponto alto novamente, coloco aqui o meu ponto picô com 3 correntinhas. No próximo ponto alto, vamos fazer 3 correntes, fecha aqui o ponto picô. E agora, no meio do leque, a gente vai fazer igual a gente estava fazendo aqui nessa parte. Vou fazer o ponto alto duplo, faço 2 laçadas, não precisa pegar aqui em cima, lá no pontinho baixo aqui não, a gente pode pegar abraçando todos. E aí, a gente faz o ponto alto duplo, vou fazer 5 correntes. E vou fechar aqui o meu picô de 5 correntes. Laço 2 vezes novamente, vou fazer o ponto alto duplo no mesmo lugar. Fiz aqui o ponto alto duplo no mesmo lugar. Agora, a gente vai repetir tudo que fez de um lado, a gente vai fazer do outro. Os 3 pontos picô, vou lá no próximo ponto alto. Ponto baixo, perdão, lá, e faço um ponto alto. Faço 3 correntes, fecho aqui o ponto picô. Laço, vou no próximo, ponto alto, ponto picô novamente. Laço, no próximo ponto baixo, um ponto alto. E aqui, sem fazer correntinha, a gente vai fazer como o outro lado. A gente vai pular 3 pontos baixos aqui no canto. 1, 2, 3, e venho aqui no meio e já faço o ponto baixo. Se você achar que está repuxando aqui essa parte, você pode fazer uma correntinha aqui. Faz uma correntinha e vamos prender para poder dar um pouco mais de distância, porque parece que ficou meio que repuxando. Mas é só a gente arrumar aqui essa parte. Como eu falei, pode colocar a correntinha para poder não ficar orelhudo, né? Não ficar com orelha. Aí, aqui eu coloquei uma correntinha. Depois, os próximos, você pode colocar uma correntinha aqui também, antes de iniciar toda essa parte aqui. E agora, gente, na parte aqui do comprimento, ela é bem maior. Então, aqui nesta parte, a gente vai reduzir a quantidade de pontos picô. Porque aqui na largura tem bastante espaço aqui. Então, aqui a gente poderia colocar os nossos 3 pontos picô, porque aqui não tem muito risco de embabadar aqui essa parte. Pode não embabadar essa parte, porque ela é mais estreita. Mas como o outro lado é muito maior, vamos fazer apenas 2 pontos picô. Então, por exemplo, vou dar na laçada, vou aqui no intervalo. Vou fazer um ponto alto, faço as 3 correntinhas, vou fechar com o ponto picô. Laço novamente e faço um ponto alto novamente. Faço 3 correntinhas e vou fechar com o ponto picô. Observe que eu fiz só 2 pontos altos e 2 pontos picô. Aqui eu dou 2 laçadas e vou fazer um ponto alto duplo e aqui as nossas 5 correntinhas. E vou fechar com o ponto picô aqui. Vou dar 2 laçadas novamente, fazer o ponto alto duplo, faço as 3 correntinhas e fecho aqui com o ponto picô. Laço, faço o ponto alto, 3 correntinhas e fecho o meu ponto picô. Agora, eu faço o último ponto alto e dessa forma, a gente vai ficar aqui na parte reta, como eu disse, com apenas 2 pontos picô e 2 pontos altos. Aqui eu já não dou nenhuma correntinha, vou dar somente aqui o intervalo de 2 pontos baixos, 1, 2, e vou prender com um ponto baixo.
laço novamente, vou para o próximo intervalo e começo toda essa repetição, colocando aqui apenas 2 pontos picô em toda a extensão do comprimento. E na largura, a gente vai fazer esta repetição aqui, colocando 3 pontos, porque aqui a gente tem apenas 5 motivos, né? Só 5 motivos. E nessa parte aqui a gente tem muito mais. Então, aqui pode ser que dê um quebra-mola, dê uma embabalação, né? Um embabadamento aqui desse lado, ok? Então, vamos fazer essa estratégia para que toda essa parte aqui fique bem retinha mesmo, bem alinhada. Então, vou terminar de fazer toda a minha repetição aqui e eu já te mostro tudo bem certinho. Tem aqui toda a repetição, agora é só a gente fazer aqui o último ponto alto. Vamos fechar lá no ponto baixo aqui inicial, com ponto baixíssimo, e aqui já cortar o fio e fazer todos os nossos arremates. Não se esqueça que quando você terminar de fazer aqui, o tapete está totalmente amarrotado, toda essa parte aqui está amarrotada, né? Então, a gente tem que pegar e puxar aqui as orelhas do nosso bico. A gente vai lá na pontinha maior e puxa aqui todas elas para encaixar toda essa parte do bico, para ficar tudo aqui encaixadinho, perfeito, retinho, ter um caimento aí, um acabamento bem melhor quando a gente faz ali aquele puxão de orelha no tapete, ok, gente? Tem que dar aquele puxãozinho aqui para encaixar toda essa parte, que é a parte pontudinha aqui do bico. Então, a gente vai em todas as orelhinhas aqui do bico e dá aquela puxadinha para cima para encaixar aqui toda a parte que fica ressaltada para cima, ok? Então, vou fazer aqui todos os meus arremates e já te mostro tudo bem certinho. Assim, o nosso tapete ficou dessa forma, teve um caimento perfeito aqui o nosso bico, completei todos os arremates, coloquei aqui a minha etiqueta da M2 Personal Laser e ficou maravilhoso o tapete. Esse pedaço que a gente fez aqui em relevo, né, dupla face, dá um caimento perfeito e um diferencial aqui ao nosso modelo, né? Maravilhoso. E eu espero que você também tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Deus abençoe todas as suas vendas e um bom crochê e tchau, obrigado!